E olha, no último final de semana, a notícia de que o apresentador Edu Guedes operou um câncer de pâncreas pegou todo mundo de surpresa, né, gente? E Edu descobriu o tumor durante uma rotina, né? Ele estava fazendo exames de rotina depois de ter uma crise renal. A cirurgia de emergência durou 6 horas e parte do pâncreas foi retirada. Hoje, a mulher do apresentador, a Ana Hickman, atualizou o estado de saúde dele, disse que Edu acordou bem, mais forte, mais disposto. Que bom, né? A gente segue aí na expectativa pela recuperação do Edu e esse vai ser o assunto do nosso quadro. E aí, doutor, já manda pra gente suas dúvidas, suas perguntas a respeito desse assunto, porque o que chama atenção nesse caso do Edu, vamos lá, é o seguinte, o Edu, gente, tem 50 anos e já tem pesquisas indicando um aumento assustador de casos de câncer em pessoas até bem mais novas do que ele. Em apenas 3 décadas, houve um aumento de 79% na quantidade de novos casos de câncer descobertos anualmente em pessoas com menos de 50 anos. É assustador, né? O que explica esse aumento? Esse é o nosso assunto de agora. Participa com a gente, então manda seu comentário, suas perguntas. Aqui no nosso estúdio eu recebo o doutor Duílio Eutrópio. Muito obrigada, doutor, pela sua presença. E também recebo aqui, olha, tanto a Elaine quanto a Márcia, que elas vão contar a história delas pra gente. Sejam bem-vindas, boa tarde, viu? Elaine, conta pra gente, com quantos anos você recebeu o diagnóstico de câncer? Eu recebi com 44 anos. No entanto, sempre falavam que era mioma, né? Eu ia ao médico, pronto-socorro, falava que era mioma. Aí, eu precisei fazer uma transvaginal, e nessa transvaginal não era mioma. Era no meu ovário direito, era o câncer. Aí, eu operei, tirou do ovário direito, precisei fazer uma outra cirurgia, e nessa outra cirurgia também estava no meu outro ovário. Aí eu tirei tudo, tirei o ovário direito, o ovário esquerdo, as trompas, o útero. A minha cirurgia é daqui dos seios até lá embaixo. Passei por 2 cirurgias e começo terça-feira a minha quimioterapia. A Elaine está bem emocionada porque ela ainda está em fase de tratamento e, se Deus quiser, Deus já abençoou, já deu tudo certo. Eu costumo dizer que eu não vou ficar curada, Robertinha. Eu já estou curada. Amém. Eu creio que Deus já me curou. Eu creio que eu vou fazer essa quimio porque eu preciso fazer, mas que eu já estou curada. Deus já me curou, entende? Eu creio, eu tenho assim, plena certeza que eu não tenho mais essa doença, que essa doença já foi embora. Naquele centro cirúrgico, o Senhor tirou ela de mim. E você pode se inspirar na história da Márcia, que ela está aqui para mostrar exatamente isso, né? Você hoje está curada, né, Márcia? Sim, boa tarde, boa né? tarde. Agradeço o convite. Com certeza, né, eu tive o diagnóstico com 38 anos. Me pegou de surpresa também, né? Foi um câncer de mama. E eu, me examinando mesmo, eu consegui detectar um nódulo muito pequenininho. E aí eu fui procurar ajuda médica e fiz vários exames. O câncer foi muito agressivo e precisei fazer cirurgia, né? Fiz esvaziamento axilar, fiz radioterapia, fiquei carequinha, né? Inclusive tem até o meu álbumzinho aqui de foto, né? E através do Projeto Vida nós tivemos esse acolhimento e nós podemos hoje ser referência para outras mulheres. Hoje eu sou psicóloga, então eu ajudo essas mulheres, né, que estão no projeto, inclusive a Elaine, se precisar eu estou à disposição, né? E a gente ajuda essas mulheres porque cada um recebe o diagnóstico de uma forma, assim, psicologicamente falando, né, recebe de uma forma diferente. Tem mulheres que recebem de uma forma mais positiva, então ela vai procurar ali, né, conseguir até o final ser positiva também para dar força a outras mulheres. E foi isso assim que eu fui, né, ao decorrer do tempo, tendo essa positividade para poder passar para essas mulheres que o câncer ele tem cura
e se a gente buscar o tratamento, né, rápido, a gente consegue ter, assim, um bom resultado. E que é outra inspiração, Elaine? O doutor Duílio, que está aqui com a gente, também já recebeu o diagnóstico, né? Embora ele esteja aqui como doutor, especialista no assunto, para falar para a gente o que tem explicado, né? O que explica, o que está por trás desses casos em que cada vez mais a gente vê jovens adultos recebendo esse diagnóstico, a Elaine com 44, a Márcia com 38, o Edu Guedes com 50. Você foi com quantos anos, doutor? 23. 23 anos. Ele está microfonado. Obrigada, amiga. E aí, doutor, o que explica? Pois é, seria muito bom se a gente tivesse uma resposta bem precisa para isso. Mas, infelizmente, a gente não tem ainda nas pesquisas, na literatura médica, uma resposta de um fator específico. A gente tem teorias que vêm surgindo e a principal teoria, é só a gente pensar, o que mais mudou na vida de todos nós nesses últimos 20, 30 anos que podem estar fazendo com que as pessoas desenvolvam o câncer de forma mais precoce. O grande elemento que está aí em voga, que a gente está levantando muito, são as mudanças da sociedade, especialmente os hábitos de vida, né? A população hoje é mais sedentária, a população come pior, come mais industrializado, a população está mais obesa. Esse índice de aumento de câncer percentual que você explicou, se você olhar o percentual de aumentos de sobrepeso, de obesidade na população, ele está numa curva sim também, é muito alta nesses últimos anos. Então, a gente vai juntar os fatores de risco para câncer como um todo, que a cada vez mais precocemente a gente está sendo exposto, e aí isso ao longo dos anos associado a outros fatores ambientais e até mesmo fatores pessoais e genéticos, a gente estava tendo esse aparecimento, esse boom de principalmente alguns tipos de tumores em pacientes aí com 30, 40 anos, abaixo até da faixa de rastreio, né? O caso dela, por exemplo, antes dos 40 anos de idade, que é a faixa, que é o tumor de mama, que a gente tem um exame de rastreio, que é para detectar esse exame precoce, para intervir o mais cedo possível e tentar promover a cura. Quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura. E a gente tem alguns tumores que a gente tem esse rastreio, por exemplo, mama. Mas o ponto de corte que a gente tem, em princípio, hoje é 40 anos de idade para começar a fazer a mamografia. E ela teve com 38. Isso acontece. Mas não é a você regra. chegou a fazer sua primeira mamografia, então? Não cheguei. Foi no autoexame? Foi no autoexame, eu detectei o nódulo, né? E aí, rapidamente, eu fui buscar ajuda. O nódulo cresceu tão rápido, é muito invasivo. E, graças a Deus, eu consegui logo ajuda médica, porque ele já estava dando metástase já. Porque geralmente quando você consegue sentir no autoexame é porque o tamanho, né, já está bem evidente, né? É a mamografia para tentar pegar esse nódulo que ainda nem dá para sentir. Quanto menor o nódulo, maior a chance da gente poder resolver e promover uma cura. Doutor, quando a gente vê casos de pessoas que têm hábitos saudáveis, que se alimentam corretamente, que fazem atividade física, que não têm histórico de tabagismo, né? O alcoolismo também não. O que ainda assim, a gente vê casos assim acontecendo, sim. O que ainda está por trás disso? A gente tem dois fatores. O primeiro, por exemplo, é alguns tipos de tumores, eles são mais propícios de determinada idade. Né? Na minha última participação aqui, a gente teve uma criança que tinha uma história de um linfoma e uma leucemia. São doenças, neoplasias e tumores próprios de idades mais jovens. O meu tipo de tumor, que foi um tumor de células germinativas, o seu pico de incidência é normalmente em adultos jovens e depois uma segunda faixa um pouco mais velha. Mas a gente não espera, por exemplo, um tumor de pâncreas em pacientes menores do que 50, 40 anos de idade. Tumores de intestino, que até então era com o tempo, 50, 60, 70, hoje a gente está pegando com 30. Então, Roberta, a gente tem que entender a individualidade, né? O câncer se dá por uma alteração de uma célula do organismo que sofre uma mutação no seu DNA e o corpo não consegue, imunologicamente, matar essa célula e essa célula começa a se proliferar. Então, a resposta do nosso organismo, a nossa exposição aos fatores e a nossa capacidade de se defender dessa célula, que a todo momento a gente está produzindo células defeituosas, é que pode ser um outro X da questão que faz com que pessoas que aparentemente não se expuseram a grandes fatores de risco desenvolvam tumores tão precocemente. Então, aí tem o fator da individualidade.
Perfeito. Olha, tem muitos comentários chegando. Boa tarde, Alberto. Eu fiz esterectomia total devido ao câncer, né, de colo de útero. Faço 3 anos de tratamento. Eu creio, estou curada. É o comentário da Elisa Mar, de 49 anos. Tá vendo? A idade dela também chama bastante atenção. Tem gente falando, boa tarde. Há 6 meses eu descobri um cisto no ovário de 1,3 kg. Era um câncer. Eu tirei os 2 ovários, o útero, uma apendicite, toda a proteção também dos meus órgãos. Tem uma pergunta aqui para o doutor Duílio. A pessoa quer saber se o nódulo pode chegar a doer, pois eu tenho um nódulo, porém não é maligno, mas ele dói. Fala de onde é o nódulo? Bom, o telespectador que mandou para a gente esse comentário, manda essa informação então, aonde é, se for mama. Por exemplo, exatamente, muitas pessoas procuram o consultório da gente com dor na mama. A dor na mama e o nódulo na mama normalmente não é um sintoma muito característico dos tumores de mama, né? O nódulo normalmente ele é indolor no tumor de mama. Mas o recado apareceu algo no seu organismo que é diferente, que você palpou, nódulo em qualquer parte do corpo, mama, viu alteração da parte ginecológica, da parte urinária, né? Apareceu algo que não tinha ali. E principalmente se esse nódulo ou essa alteração, ela está persistindo por semanas, procurar um médico, um profissional para fazer essa primeira avaliação. Não é deixar para lá, esperar, e aí quando a gente vai ver, a gente se depara muitas vezes, né, um nódulozinho que era 1 centímetro, que a gente poderia, né, se ela tivesse deixado esse nódulozinho para lá, crescendo, não é nada, não estou nova, não tenho idade, e esse nódulo ia ficando, daqui a pouco 1, 2, 3, 5 centímetros, ocupando a mama quase todo, e a gente poderia ter um desfecho bem diferente. Olha o relato que chegou para a gente. Boa tarde, Alberta, minha sobrinha teve câncer aos 13 anos. No útero, foi no útero, né? Tirou tudo, fez quimioterapia, radioterapia, ficou curada. Em primeiro lugar, agradeço a Deus e também, né, depois do tratamento, a equipe médica. Você está em qual etapa, Elaine? Então, eu fiquei muito emocionada que eu acabei esquecendo de falar. Eu tenho metástases também para o diafragma, né? O câncer, ele está no nível 3, grau 3, né? Bem avançado. Aí, como eu falei, eu passei por 2 cirurgias, né? As cirurgias muito delicadas. O médico falou que na primeira ele tirou 10 litros de água de dentro de mim. 10 litros de água é muita água. E se transformou em uma bola que explodiu dentro do centro cirúrgico. A cirurgia demorou 6 horas. Foi uma cirurgia muito delicada. Eu lembro que um dia antes ele falou que tinha pedido UTI, banco de sangue, mas graças a Deus não precisou nada disso. Eu fui direto para o quarto. Ele ficou até espantado, né? Porque assim, pela gravidade da cirurgia era para mim ter ido para a UTI. Eu não fui, eu fui para o quarto, graças a Deus. Mais uma vez Deus agindo. E era para me começar logo, urgente, a químio. Só que, como eu passei por outra cirurgia em menos de 30 dias, porque precisava fazer, porque já estava no outro, ele falou, olha, então a gente vai dar um tempo de 2 meses, que foi que completou agora, 60 dias, para você começar a quimioterapia. Aí eu começo a quimioterapia terça-feira, se Deus quiser. Márcia, você que passou por esse processo, qual o conselho que você dá para a Elaine e para quem também está assistindo agora? A questão da quimioterapia, como que ela vai receber, né? A quimioterapia é um tratamento muito invasivo, assim, ele deixa a gente muito debilitado, mas não é o fim, não, né? Eu fiquei internada, né, por conta disso, porque a imunidade abaixa muito, então precisa ter cuidados, né, e perseverança. Eu vejo que você tem fé e eu sei que você vai conseguir, assim como eu consegui, assim como todas as meninas do Projeto Vida, né? Nós acolhemos essas meninas. O Projeto Vida é para isso, para acolher. Perfeito. Nós estamos aqui para ajudar. A gente espera, em nome de Jesus, recebê-la aqui novamente para falar da sua vitória, do seu sucesso no tratamento, viu, Elaine? Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço. Dá um beijo na Ilminha, maravilhosa, viu? Beijo, obrigada Ilminha. também, Márcia. Obrigada, doutor Duílio, pela sua Agradeço, participação Roberto. com a gente. Uma boa tarde.